Tá aqui, ó. Domingo, 29 de março, o Globo, jornal O Globo, estampou na primeira página: levianas e covardes acusações a Brizola. E mais grave ainda, usou um abjeto órgão e hediondo órgão de repressão que torturava e assassinava homens e mulheres. Quer dizer, então, caros colegas, que a filosofia da verdade, segundo este jornal aqui, estaria na tortura? Mas eu digo, nem o SNI, nem tampouco outros órgãos internacionais de repressão e censura política conseguiram comprovar coisa alguma sobre a honestidade de Leonel Brizola. Nada foi comprovado. E eu desafio qualquer político no país e no mundo a comprovar algo nesse sentido. Durante 12 anos, vereador Brizola, trabalhei com seu avô, na época do primeiro governo dele e do segundo governo. E sou testemunha ocular do procedimento ético, digno, correto de Leonel Brizola no trato da coisa pública. Leonel Brizola, literalmente, nome de um guerreiro, cidadão que dispensou quase que a totalidade de sua vida na defesa dos princípios éticos e morais da democracia e do trabalhismo brasileiros. Todos aqueles que tiveram a chance de conviver de alguma forma com o ex-governador Brizola sabem o quanto o Brizola era um apaixonado pelo povo brasileiro. O quanto o Brizola, embora tenha sido um político polêmico, teve uma história de vida marcada pela coerência. Brizola era daqueles políticos que tinham um coração enorme. Eu lembro que, na minha família, quando nós morávamos em Campos ainda, e a nossa família passou por muitas dificuldades financeiras, nós recebemos pessoalmente do governador Brizola apoio no momento de dificuldade. O Brizola não foi um político qualquer. Brizola não era daquele tipo de político que se guiava pelas matérias de jornais, não era daquele tipo de político que se guiava pela voz que formava a opinião, porque Brizola sabia que, muito além do presente, ele podia ser criticado naquele momento, mas o objetivo dele era deixar o nome marcado na história, pela sua atuação em defesa do povo brasileiro. E foi isso que Brizola fez. Brizola defendeu o Brasil naquela campanha da legalidade, num momento muito importante do nosso país. Organizou o comício pelas diretas. Brizola foi um político humanista. Dizer que o tráfico cresceu com Brizola, isso é um absurdo. O que Brizola implementou foi uma política de direitos humanos, de impedir que se entrasse nas comunidades carentes, batendo com o pé na casa dos moradores mais humildes. Brizola, pelo contrário, achava que tinha que se criar mais escolas, e por isso criou os CIEPs e os Brizolões, junto com Darcy Ribeiro, porque entendia que essa era a forma de fazer com que nós tivéssemos menos presídios no nosso país. Tudo bem. Brizola foi um político marcado pela coerência, um político idealista, nacionalista. Querer acusar o Brizola de querer montar um partido para chegar ao poder e então a esquerda assumir, isso chega a ser até absurdo. Aliás, o objetivo de todo partido político não é apresentar à sociedade um programa para chegar ao poder e implementar este programa? Fazer acusações do tipo das que foram feitas pelo Serviço Nacional de Informação da ditadura militar é absolutamente esperado de um líder que sempre combateu a ditadura militar. Afirmar que se queria implementar a esquerda no país, vergonha naquela época era não ser esquerda no Brasil. Isso sim era vergonha. Hoje a gente não sabe muito bem a diferença entre a direita e a esquerda, mas naquela época, ser de esquerda era defender a liberdade, era defender a democracia, era defender os direitos humanos.
e naquela época não ser de esquerda era estar ao lado da ditadura militar. Brizola não foi um político qualquer, e é só por isso, Leonel, que Brizola continua sendo atacado até hoje. Justamente porque não era um político qualquer, não era um político medíocre, desses que só tiveram um mandato por vaidade, ou desses que só tiveram um mandato para passar o tempo. Brizola não. Brizola é vidraça porque ele fez a diferença. E é muito fácil querer destruir uma pessoa, mas difícil mesmo é construir uma história com idealismo, com coerência, em defesa do povo brasileiro e com ideais tão nacionalistas como fez Leonel Brizola. Todos aqueles que conviveram com Leonel Brizola podem falar dele o que for, podem ter a crítica que for, podem até achar que ele foi polêmico demais, mas nenhum deles, nenhum dos políticos que conviveram, e muitos deles foram inclusive os herdeiros do nosso Estado, tamanha foi a força do Leonel Brizola no Estado do Rio de Janeiro. César Maia conviveu com Brizola, Marcelo Alencar conviveu com Brizola, Rosinha, Garotinho, todos eles tiveram uma convivência próxima e direta com o ex-governador Leonel Brizola, que de fato marcou profundamente a história do Estado do Rio, a história do Rio Grande do Sul e a história do Brasil. Por isso, Leonel, você tenha certeza que, embora hoje queiram manchar a história, porque sabiam que justamente o que preocupava Leonel Brizola não era o presente, era a história. E hoje o que fazem com ele é tentar manchar o nome dele na história, mas não conseguirão. Não conseguirão porque a luta de Leonel Brizola e as marcas que ele deixou no Brasil foram tão profundas que podem dizer o que for, mas o povo brasileiro sabe e conhece quem foi Leonel Brizola. Aquele Leonel Brizola que eu sinto saudade de quando militei na Juventude Socialista do PDT, em que nós cantávamos juntos lá, o povo unido é o povo forte, não teme a luta, não teme a morte. E a todos vocês, a todos os brizolistas, a todos os verdadeiros nacionalistas, e a você eu digo, avante, companheiro, que essa luta é minha e sua. Unidos, venceremos e a nossa batalha continua. Parabéns pela coragem e nossa homenagem ao Leonel Brizola. O ex-governador Leonel Brizola ocupa um lugar definitivo na história do Brasil. Eu me envergonharia de admirar, de ter gostado, de ter votado em Leonel Brizola, se tivesse uma linha sequer elogiosa a ele, vindo dos relatórios do Serviço Nacional de Informação.